A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Antes de tudo, eu quero externar a minha gratidão a Deus por esta oportunidade singular de poder estar num momento tão especial como esse, em que nós temos aqui uma pleiade de teólogos, de pensadores, que tenho certeza farão a diferença não somente em suas igrejas, mas também na comunidade onde Deus os colocou para influenciar esta geração. Quero também externar a minha alegria pelo convite do pastor e diretor Kleber, pelo convite que nos fez ao apóstolo da mesma sorte, e externar a minha alegria por estar juntamente com o corpo docente, todos os professores responsáveis também por esse momento singular. Diante de palavras tão sábias como já foram aqui verbalizadas, não sobrou muito espaço para eu falar, viu? Principalmente o último professor agora, o Ricardo, meus parabéns pela sua maestria, pela sua habilidade na exposição do texto bíblico com muito conteúdo. Mas eu também não poderia, uma vez convidado, deixar de estar aqui falando também, compartilhando com vocês um passo da palavra de Deus. E diga-se de passagem, eu acho que vou quebrar o paradigma, seguir na sequência do que já foi aqui dito, mas quebrar o paradigma, porque eu acho que dispensa comentário falar acerca da função de cada um de vocês. Como hermeneutas, como o Senhor Jesus disse, todo bom escriba apto para o reino de Deus tira do seu tesouro coisas velhas e coisas novas. Ele é hábil. Então você é aquela pessoa visionária. Você será o atalaia da igreja. Você foi levantado para realmente nortear aqueles que porventura estão sendo seduzidos por uma seita ou por uma heresia. Então você é colocado por Deus como essa pessoa especial para fazer a diferença. Creio que seria indispensável falar tudo isso. Nós vamos falar de duas qualidades que deve ter um teólogo. Duas qualidades apenas. E o apóstolo Paulo, ele nos orienta a lermos 1 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 1. Eu não sei como que eu vou reger o tempo aqui, viu? Será que alguém vai... 1 Coríntios capítulo 4, versículo de número 1 e 2. Enquanto vocês encontram, permitam-me aqui rapidamente, como o diretor disse que nós somos escritores, eu trouxe algumas literaturas que, se porventura algum dos teólogos, dos formandos, aqui depois quiserem adquirir, nós temos aqui o livro Perguntas Difíceis de Responder, que é uma exegese de temas difíceis da Bíblia. Por exemplo, o que disse a mulher de Jó a ele? Amaldiçoa Deus e morre ou abençoa Deus e morre? Na nossa tradução está escrito como? Porém, em hebraico está escrito assim, ó, Vatomer lo ishto odehama haziki betumatecha barech Elohim vamut. É isso que vocês entenderam, o resto eu explico aqui. É sério, pessoal, ninguém acredita quando eu falo, todos riem. É sempre assim em todos os lugares. Quem são os filhos de Deus? Em Gênesis 6:2, a questão Bnei Ha-Elohim. São anjos? São homens? Afinal, o que são? Tem 59 temas aqui. Para resumir, senão a gente vai ficar aqui o tempo todo. O canto do galo, vocês sabem que não era o canto de uma ave, né? Porque de acordo com a Mishnah, na época de Jesus, era proibido criar galo e galinha em Jerusalém. Portanto, temos aqui uma longa discussão. Esse daqui, ele vai trabalhar uma matéria que vocês já trabalharam bastante. Antropologia teológica, escatologia. E quando nós trabalhamos antropologia teológica, vamos falar sobre a origem da alma, né? Essas visões pré-existencialista, traducionista, criacionista, mas com a ênfase a questão do imortalismo, porque eu creio que todos vocês acreditam na imortalidade da alma, num estado intermediário, no destino dos justos e dos ímpios após a morte, que há uma alma que prossegue ou no paraíso ou no estado de tormento. 130 questões, inclusive tem uma aqui
que é a pergunta que calou os teólogos adventistas, porque eles defendem a suposta ressurreição de Moisés. Será que ele ressuscitou? Se ele ressuscitou, então Cristo deixou de ser o nosso aparré, ou seja, as primícias dos que dormem. Discutimos aqui. E agora o nosso lançamento é o dicionário de palavras, expressões, interpretação e curiosidades bíblicas, etimologia de nomes, as expressões de Cristo, de Paulo, palavras enigmáticas, 1168 páginas. E eu até conversei com o pastor e diretor, porque ele pagou um preço diferenciado na livraria. Eu falei, mas eu quero abençoar, acho que não vai ter para todos. Devo ter aí uns 10 ou 15 dicionários desse. Esse dicionário, ele custa, é salgadinho, ele custa R$360. Sabe quanto vocês vão pagar? 120. Tá bom? R$120 quem pagar à vista. Depois vocês falem comigo, é uma forma de eu estar homenageando todos os formandos. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Portanto, vamos agora fazer a leitura em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 1 e 2. Assim está escrito: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Pai Santo, mais uma vez queremos te adorar, te glorificar e bendizer por esse momento que o Senhor nos proporciona para estar aqui diante do teu povo, das tuas ovelhas que vieram aqui para ouvir somente a tua voz. E como canal de expressão da tua vontade, eu quero que o Senhor me encha com a tua graça, ilumine os meus olhos, meu entendimento, para poder, Senhor, falar ao teu povo a tua palavra e revelar o teu coração ao coração dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, os discípulos estavam numa discussão particular e eles queriam saber quem era o maior. E Jesus, resumindo, ele diz o seguinte: aquele que dentre vós quiser ser o maior, que ele seja, ou o vosso servo, que seja o menor. A escada de Deus, ela é diametralmente oposta à nossa escada. A nossa escada, para subir, a gente sobe, mas a escada de Deus, para subir, você desce. Quanto mais você desce, mais você sobe. Portanto, uma das primeiras lições que nós, como teólogos, como pensadores, precisamos ter na nossa vida é esta que Paulo está apresentando: que os homens, não é que eu me autoproclame, mas que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. E tudo que se requer do dispenseiro é que ele se ache fiel. Quando nós falamos a palavra ministro, porque ela é uma palavra polissêmica e que tem um campo semântico muito interessante, com significados diferentes, mas que no final vai ser a mesma coisa. Você, por exemplo, tem no grego a palavra diácono para ministro, mas aqui em especial soa-me, parece-me até mesmo como um rapax legomenon, ou seja, uma citação única no texto paulino, aqui em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Esta palavra ministro vem do grego, mas não como diaconia, mas a palavra é riperetes. Repitam comigo, riperetes. Quando a pessoa ouve essa palavra ministro, bom, ministro é uma pessoa que tem uma posição elevada. Ele está sendo alvejado pelos holofotes. É uma pessoa que está em destaque. Mas parece-me que Paulo está comunicando algo totalmente diferente, porque depois, no contexto,
ele vai demonstrar o que é realmente um ministro. Portanto, a palavra ministro vem do grego hyperetes. E hyperetes era o nome que os gregos e os romanos davam a um escravo condenado pelo Estado que remava no convés da embarcação. Estava lá no porão do navio, remando arduamente. Haja vista, eu não sei se vocês se lembram de um filme de Charlton Heston que ganhou vários prêmios. O título deste filme é Ben-Hur. Quem se lembra? Ben-Hur. Charlton Heston, ele interpreta um aristocrata judeu chamado Ben-Hur. E este aristocrata tinha um amigo romano que acabou se destacando e voltou para Jerusalém como um tribuno, como alguém muito importante, quase como um governador, como o chefe de toda a cavalaria. E ele queria atrair a atenção de Ben-Hur para que se unisse a ele contra os judeus, e ele se negou. E pelo fato dele se negar, ele foi condenado. A sua mãe e a sua irmã foram levadas para um leprosário e ele foi condenado às galés, ou seja, a remar por toda a vida no convés de uma galé. O que era uma galé? Uma embarcação que conduzia os nobres, os aristocratas, os reis, os príncipes, as pessoas extremamente importantes. Só que enquanto isso, ali estavam os escravos, os condenados, nos convés para remar. Primeira característica deste remador: ele tinha que entender que como escravo e como remador, a primeira coisa que ele perdia, prestem bem atenção, é o seu próprio nome. Ali no convés da galé, ele não tinha nome. Ele não era conhecido por um nome, ele era conhecido por um número. Percebam que Ben-Hur era um aristocrata importante, muito rico, poderoso nesta vida. Só que quando ele cai no convés daquela galé, ele deixa de ser importante para ser conhecido através de um número. O que Paulo está querendo dizer para nós? Você como teólogo, você como servo de Deus, você como filho de Deus, o nome que deve aparecer, o nome que deve brilhar para você que está nesta embarcação, nesse mar bravio, para chegar ao porto seguro que é o céu, porque estamos aguardando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você precisa entender uma coisa, que o nome que deve aparecer é o nome de Jesus. Não é o meu nome, não é o seu nome. Portanto, aquele teólogo que quer promover o seu nome e que acha que ele é alguma coisa, ele já entrou pelo caminho errado. Não é você que deve aparecer. Os holofotes não estão sobre você. Os holofotes estão sobre o nome do Senhor Jesus. É somente Ele, por Ele e para Ele, toda a glória é dEle. Portanto, aqui está o Hyperetes, o escravo, aquele que rema no convés do navio. Segunda coisa que o Hyperetes perdia: o direito à sua própria vida. Ele não vivia para si, ele vivia para servir. Primeiro, ele não tem nome. Segundo, ele vive para servir e para servir o seu Senhor. Da mesma sorte, nós, como ministros de Cristo, e sendo considerados por aqueles que nos veem, não sou eu que me autoproclamo como teólogo, porque há um grande erro das pessoas achar que agora ele é teólogo, ele se formou, e existem alguns que dão carteirada e que acham que agora ele é a última Coca-Cola do deserto.
a última bolacha do pacote, e que o dom da sabedoria agora está com ele, e quando ele fala, todos têm que ouvi-lo, porque a palavra dele é a última palavra. Quando você pensar assim, você errou também o caminho. Como teólogo, nós estamos aprendendo, estamos crescendo e construindo a cada dia, porque a teologia não tem fim. Vocês receberão um cartucho agora, mas a Bíblia não dá diploma para ninguém. Sempre seremos alunos. Quem acha que não é aluno errou o caminho. Você é discípulo que faz discípulos, mas você continua sendo discípulo, porque quem deixa de aprender, quem para de aprender, quem para de estudar, esquece o que aprendeu. E se você está estudando, você ainda continua na posição de discípulo e de aluno. Se você não é aluno de algum homem, você é aluno do Senhor Jesus Cristo. Portanto, você continua sendo aluno, a sua palavra não é a última. Você deve se esmerar, na verdade, em apresentar a melhor teologia, a melhor exegese, a melhor hermenêutica, fundamentada nas Escrituras. Como disse o Dr. Paulo Romeiro, quando a minha teologia não se conforma com a Bíblia, eu tenho apenas duas opções. A primeira, eu mudo a minha teologia para ela se conformar com a Bíblia, ou então eu mudo a Bíblia para ela se conformar com a minha teologia. Veja você qual das duas opções você vai escolher. Eu digo para você, escolha mudar a sua teologia para que ela seja bibliocêntrica, para que ela seja cristocêntrica, para que ela seja teocêntrica, que Deus seja o centro da sua teologia e que a Bíblia seja o fundamento da sua teologia. Portanto, o Riperetes, ele perde o seu nome. Segundo, ele perde o direito à vida, porque ele vive agora para o seu Senhor, vive de acordo com a vontade do seu Senhor. E um terceiro ponto, ele não aparece, ele obedece ordens, porque ali o Riperetes, ele rema de acordo com o toque, ele rema de acordo com as ordens. Você não deve criar nada que seja além das Escrituras. A sua teologia deve emanar das Escrituras, porque essa é a exegese e não a exegese. Porque agora você ganhou um cartucho, você não tem direito de inventar, como muitos estão inventando. Muitos estão inventando, e por esta razão estão ficando ultrapassados. Mais uma coisa, o servo, ele é servo até morrer. Você é servo de Deus, mas não se esqueça que você também é servo da igreja. Você é o colaborador do seu pastor. Você é o colaborador na sua escola dominical. Você é o colaborador na sociedade. Você vai influenciar com a boa palavra de Deus, com o bom ensino da palavra de Deus. Aquilo que você absorveu, você vai passar. Alguns dizem assim, mas eu não posso passar as minhas fontes. Ora, se você aprendeu para ficar com tudo para você, você vai morrer sozinho, como o mar morto. E há uma discrepância entre o Monte Hermon e o Mar Morto. O Monte Hermon recebe constantemente o gelo em todas as estações. E depois esse gelo se dissolve e ele forma três correntes: o Banias, Narledã e o Narledã Banias. A confluência dessas três correntes forma o Rio Jordão. O Rio Jordão forma as águas de Merom, que está a cerca de 68 metros abaixo do nível do mar. E o Rio Jordão continua e forma o Mar da Galileia e abastece toda a Galileia, que já está 212 metros abaixo do nível do mar. Só que ele continua escoando a sua água e vai parar no Mar Morto, que está a 400 metros de profundidade abaixo do nível do mar. E o que acontece? Aquele mar tem 26% de sal, diferente de todos os outros mares que tem apenas 4%. Se uma pessoa cair ali, ela não afunda.
Só que as margens do Mar Morto não tem vegetação, não tem vida. Sabe por quê? Porque tudo que ele recebe, ele fica somente para si. Ele guarda para si. Que você seja um monte, irmão. Que você receba do céu e abasteça. Abasteça a comunidade. Forme outros lagos, forme outros rios. E abasteça até mesmo aquele mar que está morto. Porque um dia esse mar também ganhará vida no milênio. Então que seja você um monte, irmão, como Riperete, sabendo que você recebe de Deus e precisa distribuir. Mas Paulo também diz que os homens os considerem primeiro como ministro de Cristo, que é o Riperete, e como despenseiros dos mistérios de Deus. Como teólogo, você é um despenseiro. O que era um despenseiro? Um mordomo, o responsável por uma grande casa. Nós temos alguns exemplos de mordomo. O mordomo José, que deu conta do recado ali no Egito. Nós temos outros mordomos importantes, como o da rainha de Candace. É aquela pessoa que não pode deixar faltar nada em casa. Ele tem que suprir tudo. O dono da casa não tem que ter preocupações. Ele deve estar atento às necessidades das pessoas que estão aos seus cuidados. Ele seria também como se fosse um nutricionista, o responsável pela alimentação de cada uma das pessoas. E o que Paulo está dizendo é que as pessoas, a igreja onde você serve, os seus amigos, a comunidade, deve olhar para você e te ver como um dispenseiro, como um mordomo, como um dispenseiro dos mistérios de Deus. Não como alimento que perece, mas dos mistérios de Deus. E o mistério que Paulo quer comunicar aqui é o mistério do Evangelho. O povo aguarda da boca do sacerdote a palavra do conhecimento, a palavra de sabedoria, a palavra de inteligência. Como disse Jeremias no capítulo 3, versículo 15. E vos darei pastores, parafraseando eu digo, e vos darei teólogos, segundo o meu coração, que apresente uma teologia com sabedoria e com inteligência. Sabedoria e inteligência, mas acima de tudo, que o seu coração possa bater na frequência do coração de Deus. Uma teologia com amor, com paixão, visando a glória de Deus, não para a sua autopromoção, mas que você possa distribuir aquilo que Deus te deu, com amor, com graça, visando a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero terminar a minha fala com a parábola dos talentos, que está em Mateus 25, 14 a 30. O Senhor Jesus contou uma parábola dizendo o seguinte, que um certo senhor se ausentou e distribuiu os seus talentos para os seus servos, para os mordomos. A um, ele deu quantos talentos? 5 talentos. E para outro ele deu 2. E para outro ele deu. A sua posição, aquilo que Deus vai fazer com você, não depende da quantidade de talentos. Porque é interessante notar que os talentos que foram dados a cada um segundo a sua capacidade. Portanto, quem recebeu 5 é porque ele tinha capacidade para multiplicar para 10. E o que recebeu 2 é porque ele tinha condições e capacidade para multiplicar para 4. E o que recebeu 1, ele tinha capacidade para entregar 2. Mas ao prestar conta, o primeiro que foi prestar contas, que tinha 5, ele apresentou os 10 e foi louvado. O que recebeu 2 e apresentou 4, foi louvado igual ao que recebeu 5 e multiplicou para 10. Só que ao chegar no que recebeu 1, o que é que ele disse? Senhor, eu sei que tu és um servo rígido, um homem rígido, um homem rigoroso. E por isso eu tive medo. E o que eu fiz com o meu talento?
eu enterrei o meu talento para entregar para o Senhor aquilo que eu recebi. Se ele tivesse multiplicado para 2, ele teria sido elogiado como que recebeu 2 e como que recebeu 5. Mas pelo fato de ter sido infiel e negligente, ao invés de ser louvado, ele foi criticado e foi condenado. Porque no mínimo o que ele deveria ter feito? Falou: olha, eu me julgo incapaz, apesar do Senhor me achar capaz. Então eu vou depositar isso nos bancos, para pelo menos eles administrarem esse capital e o Senhor receber os juros. Foi justamente isso que Jesus propôs para ele. Jesus então, ele encerra esta parábola com uma sentença: a quem tem, será dado e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem, será tirado. Mas eu pergunto para vocês: a quem tem, será dado e terá ainda mais. Mas aquele que não tem, até o que tem será tirado. Mas ele tinha ou não tinha? Como que eu posso tirar de quem não tem? E na verdade, nenhum de nós temos. Se você chegou até aqui como teólogo, seja o seu curso fundamental, seja o intermediário, ou seja o bacharel, se você hoje conhece melhor a palavra de Deus, se você hoje as pessoas te veem em posição de destaque, saiba de uma coisa, que esta capacitação ela vem de Deus, porque somos apenas vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não do homem. O que você tem não é de você, quem conferiu a você foi Deus. Portanto, a glória do Senhor, nós não temos nada, porque éramos miseráveis pecadores, mortos em nossos delitos e pecados, mas a graça nos alcançou, pela graça somos salvos, e hoje somos formados na palavra de Deus para servir a comunidade. Portanto, não temos nada. O que aquele servo tinha, na verdade não era dele, era do seu senhor. Foi dado a ele para administrar. Mas ele foi um mau mordomo, um mau administrador, um mau riperetes. E ele preferiu enterrar. E que nenhum de vocês que assumiram esta responsabilidade, esta posição de honra, que daqui a pouco vocês serão homenageados, enterre este talento, como tenho encontrado algumas pessoas. Ah, eu fui formado na escola tal. Ah, eu era pastor. Ah, eu era seminarista. Ah, eu era teólogo. Mas e agora, o que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo com aquilo que Deus colocou nas suas mãos? A responsabilidade que Ele colocou em tuas mãos. Você está granjeando? Você vai multiplicar? Ou vai deixar que este talento seja enterrado? Portanto, aquele talento não era dele, pertencia ao seu Senhor, mas estava na sua responsabilidade. Portanto, a mensagem é essa: quem não tem o quê? Não tem fruto. O talento foi confiado a você para que você produzisse. Hoje você está sendo formado em teologia, e o Senhor espera de você frutos. Espera que você venha granjear o talento. Espera que as pessoas digam a seu respeito aquilo que Paulo disse a Timóteo: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Persiste em fazer estas coisas. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Porque fazendo isso, você vai salvar tanto a ti mesmo, como aqueles que te ouvem. Portanto, não deixe esse talento morrer, não deixe esse talento ser enterrado. Portanto, o que ele tinha não era dele. E aí é a razão pela qual o Senhor Jesus disse: a quem tem será dado. Aquele que tinha 5 e o que tinha 2, os 5 não pertenciam àquele servo, e os 2 também não pertenciam àquele servo, pertenciam ao seu Senhor. Mas o que eles tinham? Eles tinham resultado. Eles tinham granjeado. Eles chegaram e apresentaram: Senhor, o Senhor me deu 5,
mas estou aqui 10. 5 é do Senhor e 5 eu consegui conquistar. Estou apresentando aqui resultados, talentos. A estes será dado ainda mais, porque se der 10, ele vai granjear 20. Mas é você que está com um que não é seu. Você não está apresentando o fruto deste trabalho, porque Deus não está preocupado com a quantidade de coisas que você faz, com a quantidade de ocupação, mas com a qualidade. A primeira pergunta que você deve fazer é a seguinte: quem me chamou para fazer? Quem me chamou para estudar teologia? Quem me chamou para o ministério? Segunda, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Ou seja, qual é a motivação? O que é que te motivou a vir fazer o que você está fazendo? Deus está preocupado com as motivações do seu coração. É para se aparecer? É para se promover? É para ganhar papel de destaque? É apenas para, se eu não fizer o curso de teologia, o pastor não vai me ordenar ao pastorado. Essa motivação é errada. A motivação verdadeira é de servir, é de agradar a Deus. Apenas. Portanto, aquele moço, aquele servo, o seu propósito foi totalmente frustrado. E o propósito do seu Senhor, porque ele não granjeou, ele não tinha resultado. E por essa razão, até o que ele tinha foi tirado. O que é que ele tinha? Ele tinha o que não era seu, um talento que lhe foi dado para administrar a mordomia cristã. Como ele não granjeou, ele não tinha resultado, mas tinha algo sob sua responsabilidade que era do seu Senhor. E como ele não granjeou nada, o que ele tinha foi tirado. E o Senhor então dá para aquele que realmente administra. Portanto, que os homens nos vejam como ministros de Cristo e como dispenseiros dos mistérios de Deus. Não se esqueça que você é um ministro, você é um riperetes, você é um mordomo que está assumindo uma grande responsabilidade com a palavra de Deus. E a quem mais é dado, mais é exigido. Não deixe esse talento enterrado, mas exerça a sua função em prol da expansão do reino de Deus. Que a tua igreja seja abençoada, que a comunidade onde você vive seja abençoada, que a sua vida seja abençoada, que a sua família seja abençoada pela água cristalina que vai jorrar de dentro de você. Como dizia o meu pastor, eu sou um cano velho e enferrujado, mas a água que passa por dentro de mim é pura e cristalina. E que essa água possa saciar muitas vidas para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.